Fala pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês para a gente iniciar esse vídeo. Você já pensou em se tornar sócio, por exemplo, da Ambev e lucrar com a venda, né, com a galera consumindo aí aquela Brahma, dentre outras opções? Já pensou em ser sócio do Banco Itaú, Bradesco e lucrar ali um pouco daqueles valores que eles recebem ao fazer empréstimos, financiamentos? Já pensou em ser sócio da Vale, uma mega construtora, ser sócio da Freewire e lucrar com os exames, quem vai lá fazer? Pois é, tudo isso é possível porque na Bolsa de Valores brasileira tem todas essas e muitas outras empresas listadas. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje, como se tornar sócio. Muitas vezes, com menos de R$ 20, você pode se tornar um dono, né, um dos sócios aí de uma parte dessas empresas. Então, nós vamos ver hoje como funcionam as ações, como elas podem ser um dos motores da sua carteira de investimento. E olha que quando a gente fala um dos motores, é porque realmente é muito interessante as ações, né? Ao se tornar investidor e optar por investir em ações, muitas pessoas, inclusive, investem somente em ações, nessa classe de ativos. Eu, inclusive, comecei investindo apenas em ações, depois que eu ampliei para fundos imobiliários, ETFs internacionais e criptomoedas. Mas, a princípio, meu objetivo era investir apenas em ações e eu já contei isso num vídeo aqui no canal para vocês, né? Se você quiser acompanhar esse vídeo, está aí disponível. Bom, uma ação, então, é uma fração do capital de uma empresa. Então, você vai comprar uma parte, né, uma cota ali, para ser acionista, para ser um sócio dessa empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio sim da empresa. Então, lembrando que geralmente, né, se você quiser comprar, por exemplo, Banco do Brasil, que é o ticket BBAS3 ou 4. Se você for lá entrar no banco e digitar BBAS3, você vai comprar ali a princípio um lote de ações. Então, você vai estar comprando 100 ações. Um lote de ações são 100 ações. Então você vai ver lá um preço caro, né? Vamos dizer assim. Então é importante destacar aqui que você pode comprar uma fração da ação, né? Para isso você acrescenta o F ao final do ticket da empresa, tá bom? E aí você paga mais barato. Você pode comprar uma fração por R$ 22, por exemplo, como tá Banco do Brasil hoje. E com uma mera ação você pode sim, é direito seu dizer que você é um dos sócios do banco. E vai estar lá na relação. O número de acionistas do banco vai estar lá mais um que é considerando você também. Então não é nenhum exagero dizer que você é sócio de uma empresa tendo apenas uma ação dela, tá? Lembrando que quando a gente compra ações, há duas maneiras de você lucrar com isso. Com a valorização da ação, por exemplo, comprei Banco do Brasil a 22, subiu para 25, R$ 30 e eu resolvo fazer a venda. Então eu posso lucrar com essa venda aí. A segunda forma de ter lucros com ações é com os dividendos, parte do lucro distribuído aos acionistas. Na aula passada a gente falou sobre fundos imobiliários e mostrei para vocês como os fundos pagam todo mês. As ações são bem diferentes. Cada ação define de quanto em quanto tempo paga, qual porcentagem do caixa vai pagar. E isso é mais flexível nas ações, porque algumas delas vão pensar na valorização. Então você, enquanto investidor, precisa estar atento a isso. Você vai querer investir em ações visando crescimento e valorização, ou você vai pagar aquelas que a gente costuma chamar de vacas leiteiras, que gostam de pagar dividendos e vai pingar ali o rendimento para você na sua conta. Então, vai muito do perfil de cada um. Se vai equilibrar, se vai deixar mais para valorização do que dividendo, se vai priorizar dividendo, se vai ter só um tipo ou outro, isso varia muito do perfil de cada um. Bom, e aí é o que eu sempre digo, né? A importância de você ter uma estratégia de investimento. Isso é muito importante. Eu recomendo vocês a fazerem assim como eu, que decidi antes mesmo de começar a investir em quais ações eu iria investir, tá? Bom, por que participar? Por que investir em ações? Porque você pode participar do crescimento das maiores empresas do país. Eu, por exemplo, na minha carteira, peguei uma baita valorização da Sanepar, né, que é a empresa de saneamento do Paraná. Porto Seguro Seguradoras também quase dobrou de valor a ação dela. Então, referente ao valor que eu paguei e ao preço atual, praticamente dobrou. Então, eu peguei uma valorização boa nessas empresas, né? Bom, tem um potencial de valorização muito maior do que a renda fixa no longo prazo. Então, por mais que hoje nós estejamos aí com a renda fixa pagando 15% por conta da taxa Selic alta, a longo prazo a valorização das ações tem um potencial ainda maior. Os dividendos ajudam a criar renda passiva de forma crescente, né?
Você vai comprando ações, comprando mais ações e os dividendos só vão aumentando e te ajudando a investir ainda mais. Bom, alguns exemplos práticos aqui de investimentos, né? Você pode investir no Itaú ou na Itaúsa, né? Que é uma holding aí que controla Itaú, Dexo, Alpargatas. Eu, por exemplo, prefiro investir em Itaúsa do que diretamente no Itaú. Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, paga dividendos constantes, geralmente bom, né? A Vale, que é uma mineradora com forte receita em dólar, então para você ter já essa diversificação relacionada ao dólar também é bem interessante. E o próprio Ambev, que eu usei lá no início, né, do nosso vídeo, com consumo não ciclo, dona da Skol, Brahma, Pepsi no Brasil. Então essas são apenas algumas empresas que eu mesmo tenho na minha carteira, alguma delas, né, outras já saiu, já fez parte da minha carteira, mas hoje não mais. Mas o importante é entender que você pode escolher setores e depois empresas de acordo com a sua estratégia. Então é muito interessante você entender sobre um pouco mais sobre estratégia e definir qual que é a sua. Se você vai querer valorização, sabendo que isso pode também fazer a ação cair, se você vai querer uma boa pagadora de dividendos, como por exemplo o Banco do Brasil, mas que está passando por um momento difícil e desvalorizou bastante nos últimos meses, então tudo isso faz parte da sua estratégia. Você aceitaria em fazer uns investimentos e ver momentaneamente que seus R$1.000 viraram 900, 800? Antes de começar a investir, saiba que é muito comum isso acontecer, mas a longo prazo as coisas vão ficar positivas. Minha carteira no início ficou muito tempo com rentabilidade negativa. Hoje minha carteira está com quase 50% de rentabilidade. Então tudo é uma questão de longo prazo, estratégia e paciência e constância, né? Além de, claro, sustentar a sua estratégia. Bom, assim como a gente fez nos fundos imobiliários, vamos ver aqui um pouco sobre os riscos das ações, né? Então tem o risco da oscilação, como eu acabei de dar o exemplo. Você investe 1.000, pode momentaneamente valer 900. Empresa pode ter crise ou prejuízo, exemplo do Banco do Brasil também que eu acabei de citar. Setores diferentes reagem de formas diferentes à economia. Então, no momento de Selic alta, a gente vai ver setores sofrendo e desvalorizando, outros setores subindo muito. Então, a gente precisa saber quando aportar em cada setor e mais do que isso, manter o equilíbrio, né? Olha, eu vou ter tal setor e tal setor, porque quando um subir, o outro cai e aí eu fico na média. E é por isso que diversificação é fundamental e, mais uma vez, estratégia também é imensamente importante. Um exemplo prático de dividendos, né? Você investe R$1.000, cai R$50 de dividendos, você pega esses R$50, compra aí mais 5 cotas de uma empresa a R$10, compra, sei lá, 10 cotas de Sanepar, quando custava 5, agora está custando lá para uns 7. Mas reinvestindo os dividendos, você tem um crescimento exponencial da sua carteira e faz com que você tenha, né, cresça o seu patrimônio. É muito importante esse reinvestimento dos ativos antes de você precisar, de fato, viver da sua renda passiva, beleza? Bom, então na aula de hoje, né, nós vimos aí sobre ação, fração de uma empresa, duas formas de ganhar, né, seja com valorização ou dividendos. Vimos um exemplo prático aqui de empresas sólidas. Vimos também sobre a importância da diversificação e da estratégia. Eu bato muito na tecla disso porque é realmente muito importante, tá bom? Então na próxima aula nós vamos falar sobre os ETFs, que também são fundos, mas diferente dos imobiliários, né? São fundos que permitem você investir em dezenas ou até centenas de empresas de uma vez só. É uma das formas mais fáceis e práticas de diversificar. E dentro da estratégia é muito importante. Já vou antecipar para vocês. Tem ETF, por exemplo, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e que há longos anos aí vem sempre valorizando. Sempre se você comprar no início do ano, no final do ano você está com uma valorização muito boa na carteira. Então é muito importante para a gente conseguir, inclusive, diversificar ainda mais a nossa carteira através dos ETFs. Então te espero na nossa quinta aula, que vai ser sobre ETFs, beleza? No mais, então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.